Graça e paz, meus amados irmãos. Bom dia a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria estar chamando os irmãos nessa manhã para estar compartilhando o pão, compartilhando o Cordeiro de Deus, o nosso pão vivo que desceu do céu. Que o Senhor seja compartilhado nessa manhã. Nós viemos celebrar a vida do Senhor que foi dada por nós nessa manhã. Porque o Senhor, Ele é o nosso pão vivo que desceu do céu. Queria ler um texto com os irmãos rapidamente e estar chamando os irmãos, convidando os irmãos para estar partindo pão nas casas, entre os irmãos, participando do corpo de Cristo, da mesa do Senhor Jesus, celebrando a vida do nosso Senhor, que Ele nos deu da sua vida mesmo, sua vida incriada, para que nós tivéssemos a vida do próprio Senhor em nós, veio habitar no nosso espírito, amém? Queria ler um texto com os irmãos no livro do Evangelho de João, a partir do Evangelho de João, a partir do 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.
Disputavam os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então ninguém vai a Cristo, né, se pelo Pai não for concedido. É o Pai que revela o Filho e o Filho que revela o Pai. Mateus 16, 16 e 17, para a gente ver isso aí. Mateus 16. Mateus 16, 16 e 17. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, quem revela o Filho é o Pai. Quer dizer, não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Né? E Mateus 11, 25 a 27. Ainda em Mateus 11, 25 a 27. Então a gente leu aqui Mateus 16, né? Mateus 16, 16 e 17. O Pai revelando o Filho, né? Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então, quer dizer, é o Pai que revela o Filho. Em Mateus 11, do 27, do 25 até o 27. Porque aquele tempo exclamou Jesus: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, né, é o Filho que revela o Pai e o Pai que revela o Filho, porque o Filho conhece o Pai e o Pai conhece o Filho, né?
versículo, João, né? Vamos voltar para João 6. Eu sou 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Né? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Né? É o Filho de Deus. É o Filho de Deus que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele desceu do céu e se esvaziou, assumindo a forma de homem. Né? Vamos ver isso lá em Filipenses. Filipenses 5. Filipenses 2, 5, né? Não é 5, não. 5 é o versículo. É 2 a partir do 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, né, irmãos? Então a gente vê que o Senhor, ele desceu, se despojou da sua glória, né? Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, né? Então ele, na sua glória, em toda a sua glória, toda a sua divindade, né? Toda a glória que ele tinha no céu, ele se esvaziou da sua divindade, né? Ele pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e ele desceu aqui a essa terra, assumindo, né, se humilhou, assumindo a forma de homem. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, né, da sua divindade, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Né? O Senhor fez todas essas coisas, se humilhou, se esvaziou, né? Se fez carne entre nós. O pão vivo, ele desceu do céu. Aquele grão de trigo que caiu na terra, se ele não morresse, ele ficaria só. Mas morrendo, ele produziria muito fruto. E o Senhor Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória, assumiu a forma de servo, né? Aí o versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então esse grão de trigo que caiu na terra, ele morreu e não ficou só. Se o grão de trigo caindo na terra não morresse, ele ficaria só, né? Mas ele morreu e não ficou só, ele deu muitos frutos. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor por isso,
porque hoje nós somos frutos do penoso trabalho do Senhor, né? Somos frutos da obra redentora do Senhor ali na cruz do Calvário, que deu a sua vida por nós, né? Ele morreu por nós naquela cruz para que nós também morrêssemos com ele ali naquela cruz, a nossa velha natureza adâmica, né? Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Fomos comprados por ele, somos dele, porque ele pagou o preço por nós. Ele pagou, riscou o escrito de dívida que era contra nós, né? Despojando principados e potestades ali na cruz do Calvário. Então mas o Senhor ele não ficou na morte ali naquela cruz. Ele ressuscitou e ressuscitamos com ele em novidade de vida, né? Então o Senhor ressuscitou, ressuscitamos com ele, ascendemos com o Senhor e o Senhor ele nos deu uma nova vida agora no Espírito Santo que foi derramado sobre toda a carne no dia de Pentecostes. E agora o Senhor nos convida para participarmos do pão dele, do corpo dele, do sangue dele, para que ele venha a ser o nosso sustento aqui nessa terra, né? Que ele seja a nossa fonte de vida, que a nossa fonte de vida não seja a fonte de vida do homem caído, da nossa carne, da natureza adâmica, mas que a fonte da nossa vida seja a fonte do nosso espírito, do Espírito Santo, no nosso espírito, a vida do Senhor mesmo sendo vivida em nós. Que o Senhor ele seja a nossa fonte de vida, que a gente venha aprender nesses dias, né, por experimento mesmo, experiência, experimentando do Senhor, né, desfrutando do Senhor dia a dia, a gente venha a ganhar cada vez mais do Senhor e cada vez mais da vida do Senhor, que a gente possa ser uma expressão do Senhor aqui nessa terra, um testemunho vivo do Senhor aqui nessa terra aqui. Amém, irmãos? Queria estar chamando os irmãos, convidando os irmãos para estar ceando, partindo o pão nas suas casas mesmo, que a gente está nesse período, né, de quarentena, estamos nas casas ainda, e queria estar chamando os irmãos para estar meditando, né, no que o Senhor fez por cada um de nós na cruz, pela sua obra redentora. O Senhor se deu por nós e agora somos participantes do seu corpo, né? Somos membros do corpo de Cristo. O Senhor nos fez membros do seu corpo e no qual ele mesmo é o cabeça desse corpo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Senhor, louvamos o teu nome, Senhor, nessa manhã e gostaríamos de partir o pão nessa manhã com todos os santos na cidade do Rio de Janeiro. Pai, que o teu corpo verdadeiramente foi partido por nós, o teu sangue foi derramado por nós, foi pago um alto preço por nós. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou o preço por cada um de nós e podemos dizer nessa manhã que somos teus, Senhor. Somos fruto do teu penoso trabalho. E a tua palavra diz que o Senhor viria do fruto do teu penoso trabalho e ficaria satisfeito, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu sangue que foi derramado na cruz, pela tua mesa, Senhor, posta para nós. Muito obrigado que podemos participar, Pai, da tua mesa. Privilégio, Senhor, de participarmos da tua mesa. Pai, partirmos o pão com os irmãos, Senhor, compartilharmos do cálice com os irmãos da nova aliança. Muito obrigado por essa nova aliança no teu sangue, Senhor, que foi derramado, Pai, para perdão dos nossos pecados. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo nosso espírito que foi vivificado, Senhor, pela tua vida no nosso espírito. Muito obrigado porque o Senhor nos deu da sua vida, Senhor. Se fez um conosco. Somos unicamente uma massa, um único pão, Senhor. E somos gratos a Ti porque foi o Senhor mesmo que fez isso. Porque sem Ti nada podemos fazer. Isso não vem de nós. Foi o Senhor mesmo que fez. É um dom gratuito de Deus, Senhor. O Senhor nos salvou o nosso espírito, Senhor. Pai, e te agradecemos, porque o Senhor também nos deu do teu espírito para que nós viéssemos viver a tua vida, Pai, e pelo teu espírito
experimentando da vida do Teu Espírito Santo, né, nós sermos salvos na nossa alma, Senhor. Gratidão a Ti, Senhor, pela Tua obra. Aleluias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém.